Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 290. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé. Juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Nós estamos lendo a Bíblia pelo método cronológico. Eu estou muito feliz que você está aqui. Compartilhe o áudio através do YouTube ou Spotify. Todos os recursos estão também disponíveis no grupo do Telegram. E se você ainda não segue Mulheres com Fé .oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. Hoje eu vou ler para vocês 3 capítulos do Novo Testamento. O primeiro deles é Mateus, capítulo 14, depois Marcos, capítulo 6 e Lucas, capítulo 9. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Pai, pela Tua bondade, Tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que provê, o Senhor é o Deus que está sempre presente. Senhor, nós amamos a Tua palavra, nós amamos o Senhor, nós amamos tudo que o Senhor trouxe para nós através do sacrifício de Jesus por nossas vidas. Muito obrigada por tanto amor por nós. Que nessa leitura que vamos fazer hoje, que nós possamos te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta leitura, nos dando compreensão, nos dando entendimento, nos dando, Senhor Deus, mais e mais fome e sede da Tua palavra. Queremos Te conhecer mais, queremos nos relacionar mais contigo. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Enquanto tantos outros países, tantos outros lugares não têm acesso e liberdade à Tua palavra, nós temos. Isso é um privilégio e que nós possamos valorizar este momento tão especial. Fale conosco esta manhã, cuide das nossas vidas, esteja nos guiando, nos direcionando para a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia acontecido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Marcos capítulo 6. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhando dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. "De onde vêm estas coisas?" perguntavam eles. "Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?" E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: "Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra." E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo,
e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhes darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça no prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Lucas capítulo 9. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar
todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, Jesus deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A confissão de Pedro. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouça-no. Tendo
Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. A cura de um menino endemoninhado. No dia seguinte, quando desceram no monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino tinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto, para que não o entendesse. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Quem será o maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. A oposição samaritana. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quão difícil é seguir Jesus. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhes disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Bom, hoje nos 3 capítulos que lemos, várias narrativas elas se repetem, mas com informações diferentes. E em Lucas temos uma narrativa a mais do que nós lemos em Mateus e em Marcos. Então, começando com Marcos 14, esse é um dos capítulos mais dramáticos e reveladores do Evangelho. Esse capítulo nos mostra o contraste entre o poder político humano, corrompido e temeroso, e o poder espiritual e compassivo de Jesus. Porque nós vemos a morte de João Batista, vemos também o milagre da multiplicação dos pães e também nós vemos o episódio impressionante de Jesus andando sobre as águas. Então, cada um desses acontecimentos carrega um peso teológico profundo e aplicações práticas para as nossas vidas. Bom, Herodes ficou perturbado ao ouvir falar de Jesus. Mas por quê?
O texto mostra o impacto do ministério de Jesus, apesar de governar exatamente as regiões onde Jesus realizava seus milagres. Herodes só agora parece se dar conta da fama crescente de Jesus. Então, a sua reação é movida pelo medo e pela superstição. Então, o Evangelho nos dá um pano de fundo para a morte de João. Lá no versículos 3 e 4 diz que Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Então Herodias era casada com Filipe, meu irmão de Herodes Antipas, mas em uma viagem a Roma, Herodes e Herodias se envolveram e decidiram se unir, cada um abandonando seu cônjuge. João corajosamente denunciou essa união ilícita, cumprindo o papel profético de confrontar o pecado, mesmo dos poderosos. E Herodes queria silenciar João, mas temia a reação popular. O povo via João como profeta, e isso colocava o governador em uma posição bem delicada. O desfecho trágico veio por meio de um banquete, regado à luxúria e política. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Instigada por sua mãe, a jovem pediu a cabeça de João Batista. Herodes, ainda que contrariado, cedeu por orgulho e medo de se contradizer diante dos convidados. João foi decapitado na prisão. Os discípulos de João sepultaram o seu corpo e levaram a notícia a Jesus. O silêncio de Jesus nesse momento é comovente. Ele sabia que o destino de João antecipava, de certa forma, o seu próprio. A morte de João marca o início da oposição mais intensa ao ministério de Jesus. Então, como que Jesus ele reage? Jesus ele busca um tempo de recolhimento e luto. Mas ao desembarcar, ele encontra uma grande multidão. E aí ele teve compaixão deles e curou todos os doentes. Essa compaixão não era superficial. No final do dia, acontece o famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus desafia os discípulos, deles vocês há algo para comer. Os discípulos perplexos relatam que só possuem 5 pães e 2 peixes. Jesus então toma o pouco que tinham, ora e multiplica o alimento, de maneira abundante. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos cheios, um sinal claro do poder sobrenatural de Jesus, como também do cuidado com os discípulos e o povo. Após o milagre, Jesus despede as multidões e vai orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos enfrentam uma forte tempestade no mar. Na madrugada, Jesus se aproxima deles caminhando sobre as águas. O medo toma conta dos discípulos, é um fantasma. Mas Jesus os tranquiliza. Coragem, sou eu, não tenho medo. Pedro, sempre impulsivo, pede um sinal. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus permite e Pedro caminha sobre as águas. Contudo, ao reparar na força do vento, o medo domina e ele começa a afundar. Jesus resgata Pedro, mas o repreende. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse episódio relata tanto o poder de Jesus quanto a fragilidade humana. A fé vacilante de Pedro representa o nosso próprio coração diante das adversidades. Marcos 6 é um dos capítulos também que, por mais que tenha as narrativas que nós lemos em Mateus 14, ele traz de uma outra forma. Então, revela o contraste entre o que esperamos de Deus e a maneira surpreendente como Deus age. E a gente percebe como o ministério de Jesus foi marcado por rejeição, compaixão e demonstrações claras de que ele é o Messias prometido. O curioso é que muitas vezes quem mais rejeita Jesus são justamente aqueles que deveriam reconhecê-lo. A primeira narrativa que nós não lemos hoje, mas que já lemos em alguns outros capítulos dos evangelhos, foi por que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Era a cidade natal de Jesus. Ele ensina na sinagoga com sabedoria e autoridade, mas o povo se recusa a crer.
A familiaridade gera desprezo. Eles conheciam Jesus como carpinteiro, profissão comum na região, especialmente após a reconstrução de Séforis, próxima de Nazaré. Mas não reconheceram o Messias diante deles. O resultado, poucos milagres ocorreram ali. A incredulidade limitou não o poder de Jesus, mas a missão. Porque curar sem fé seria agir como um mágico e não como um salvador, não é mesmo? Então essa cena também pode nos confrontar, porque muitas vezes a gente pode se acostumar tanto com as verdades do Evangelho que perdemos o temor e a expectativa diante do agir de Deus. Jesus então envia os discípulos em duplas, seguindo o costume judaico de que um testemunho precisa de 2 pessoas. A missão é muito clara: pregar o arrependimento, expulsar demônios e curar os enfermos. Eles deveriam ir com o mínimo possível, confiando inteiramente na provisão de Deus. Esse trecho também nos ensina que a missão cristã exige dependência de Deus e também simplicidade. Não são os recursos que garantem o sucesso, mas a autoridade do Senhor. O que mais me toca é que Jesus envia pessoas comuns. Isso nos lembra que, apesar das nossas falhas, nós também podemos ser instrumentos nas mãos dele. E aí nós vemos a história novamente do assassinato de João Batista, né? A fama de Jesus despertando o medo de Herodes Antipas. E, enfim, aconteceu isso porque João denunciou o adultério, como vocês sabem, entre Herodes e Herodias, sua cunhada, e a conspiração resultou em sua decapitação durante um banquete repleto de sensualidade e intriga, né? Então, aqui a gente pode perceber que ser fiel ao Evangelho pode custar caro. João, ele permaneceu firme, mesmo sabendo dos riscos. Então, isso nos desafia a não negociar a verdade, mesmo que haja posição. Depois nós vamos ver a multiplicação dos pães, né? Também que nós já lemos em Mateus. E os discípulos, eles voltam da missão cansados. Jesus os convida a descansar. Mas a multidão continua seguindo. Movidos de paixão, Jesus ensina e depois realiza o milagre da multiplicação. Essa multiplicação também lembra muito o maná no deserto, lá em Êxodo 16, versículo 4. E aponta para Jesus como o pão da vida, revelado em João 6,35. Então, Jesus, ele não cuida somente do espiritual, mas também do físico. Ele se preocupa com o todo da nossa vida. Depois, Jesus demonstrou o seu poder sobre o mar. Após o milagre da multiplicação, Jesus sobe ao monte para orar. Os discípulos enfrentam ventos contrários no mar. E de madrugada, Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Né? Então, alguns estudiosos, teólogos destacam que andar sobre as águas remete a Deus no Antigo Testamento, que domina o mar. Essa cena revela a divindade de Jesus. Os discípulos com o coração endurecido, eles não entendem o que estão presenciando. Mesmo assim, Jesus se aproxima, acalma a tempestade. E a gente pode se identificar com isso, não é mesmo? Em meio às lutas, às vezes também nós não reconhecemos que o Senhor está perto. Mas Ele vem, revela-se e traz paz. Bom, chegaram em Genezaré. As pessoas reconhecem Jesus e correm para trazer os enfermos. Muitos apenas tocam em suas vestes e são curados, como a mulher do fluxo de sangue. Essa cena também nos mostra o poder do contato com Jesus, mesmo que simples. Basta um toque de fé e ele transforma a realidade. Bom, o Evangelho de Lucas é um pouco mais detalhado em todas essas narrativas, né? Ele é intenso, cheio de ação, confrontos e revelações profundas sobre o que significa seguir Jesus. Então, o evangelista nos conduz por momentos cruciais da missão de Cristo e dos desafios do discipulado. Então, são as mesmas narrativas, mas com muito mais detalhes. Então, ao meditar em cada parte, a gente percebe que Jesus forma, corrige e chama seus seguidores a um compromisso radical
e sem reservas. Bom, Lucas 9, ele é dividido em 6 grandes momentos, que revelam o avanço do ministério de Jesus e o amadurecimento dos discípulos. Então, nós vamos ver aqui Jesus preparando os discípulos para a missão, né? Ele reúne os 12 e dá poder e autoridade para curar, expulsar demônios. Então, eles são enviados para proclamar o reino de Deus. E aí a gente lembra que o chamado para servir o reino exige confiança total em Deus. Jesus os envia sem recursos para que dependam exclusivamente da provisão divina e aprendam a simplicidade do Evangelho. Herodes também fica perturbado com Jesus, nós vamos ver novamente, vimos nos 3 capítulos, né? E depois nós vamos ver também a multiplicação dos pães. Jesus, depois da missão do envio dos 12, né? Jesus os leva a Betsaida, mas as multidões acabam o seguindo, movido de compaixão. Jesus ensina e cura, e ao final ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus quer saber, segundo Pedro, quem é ele, né? Quem é Jesus segundo Pedro? No momento bem privado de oração, Jesus questiona os discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? E as respostas variam, mas Pedro, inspirado por Deus, declara: o Cristo de Deus. Essa confissão é o centro do capítulo. Reconhecer Jesus como Cristo, Messias, é o ponto de partida para o discipulado autêntico. Mas logo depois, Jesus revela que o caminho do Messias passa pelo sofrimento, rejeição e morte. Ao ler isso, a gente lembra que seguir Jesus exige estar disposto a tomar a cruz. E isso pode falar diretamente conosco. Não há discipulado sem renúncia e entrega. Jesus não promete conforto, mas vida verdadeira para quem perde tudo por ele. Aí depois nós vamos ver aqui no Monte da Transfiguração, né? Muito linda essa passagem, também essa narrativa. Cerca de 8 dias depois, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte. Ali ele se transfigura, seu rosto resplandece, as suas roupas brilham intensamente. Moisés e Elias aparecem e conversam com Jesus sobre sua partida em Jerusalém. Esse episódio é muito impressionante. É como se o véu da humanidade de Jesus fosse temporariamente suspenso, revelando a sua glória divina. Moisés representa a lei, Elias os profetas, e ambos apontam para Cristo. A nuvem e a voz remetem às manifestações de Deus no Antigo Testamento. A transfiguração reforça que Jesus é o centro da revelação de Deus e o Pai nos chama a ouvi-lo. Isso também fala em nossos corações sobre a necessidade de priorizar a voz de Jesus acima de todas as outras. Por que o discipulado exige prioridade absoluta? A gente vai dar sequência disso na segunda parte do capítulo, que traz essa sequência de desafios e correções para os discípulos. Eles falham ao tentar expulsar um demônio, discutem sobre quem é o maior e tentam impedir outros de agir em nome de Jesus. Em seguida, Jesus parte resolutamente para Jerusalém. Mesmo rejeitado pelos samaritanos, ele não revida. Tiago e João querem fogo do céu, mas Jesus os repreende. Esse trecho nos ensina sobre a paciência e a misericórdia de Cristo. Ele veio para salvar, não para condenar. Que contraste com o nosso coração, não é mesmo? Muitas vezes a gente é muito impaciente e pronto para julgar. No fim, 3 homens se aproximam desejando segui-lo, mas todos colocam condições. As respostas de Jesus são firmes. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O discipulado exige decisão, perseverança e foco total em Cristo. Não há espaço para hesitação ou para um coração dividido. Amém? Terminamos aqui as 3 leituras com os 3 resumos, né? O mini estudo bíblico, e que Deus continue falando em nossas vidas. Com cada partezinha que nós lemos, em cada narrativa tem uma lição para nós, né? E Lucas, principalmente esse último capítulo que nós lemos, Lucas 9,
nos desafia, porque é um convite radical, mas também cheio de graça. Nós vimos não só em Lucas 9, mas em Mateus e Marcos, Cristo nos chama para caminhar com Ele, sabendo que haverá cruz, mas também que haverá glória. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.